Bem-vindos ao canal Smart Kitchen Academy. Meu nome é Fernando Rios e eu ajudo empreendedores de gastronomia a reduzir até 35% nos custos de operação. Bem, antes de começar a falar sobre o tema da aula de hoje, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história e porque talvez você me conheça, já me conheça, ou talvez não. Então, eu sou formado em engenharia mecatrônica. Eu trabalhei no setor industrial por muito tempo com desenvolvimento de produto, de tecnologia e de produção. Há 11 anos atrás, por acaso, eu entrei no segmento de gastronomia para trabalhar com desenvolvimento de produto em uma empresa fabricante de equipamento para cozinha profissional. E fiquei nessa empresa por 2 anos. E durante esse período eu pude revisar muitos projetos, conhecer bastante desse segmento e visitei uma feira internacional, já tinha visitado algumas feiras no Brasil, e aí em 2012 eu fui visitar minha primeira feira fora do Brasil, que foi a NRA em Chicago, e durante o período dessa feira eu pude perceber que os equipamentos que eles tinham disponíveis lá fora tinham uma diferença muito grande de tecnologia, performance e eficiência energética em relação aos produtos que eram fabricados aqui, disponíveis no mercado aqui da indústria nacional. E era uma diferença assim de 20 anos na frente do que a gente já tinha aqui. Então, eu percebi que ali tinha uma oportunidade de ajudar o segmento industrial, né, fabricantes de equipamento para cozinha profissional, a desenvolverem e melhorarem os seus produtos, porque eu já tinha essa experiência industrial, né, com o desenvolvimento de produto, e depois de visitar essa feira, eu acabei percebendo que a gente tinha muito ainda o que evoluir, a gente precisava acelerar isso no mercado. E aí eu criei em 2013 a Smart Kitchen Brasil, que é uma empresa voltada para projetos e desenvolvimento de soluções para os fabricantes de equipamento de cozinha. E durante esse período, de lá para cá, eu visitei vários eventos, congressos, feiras ao redor do mundo e aqui no Brasil, e comecei a estudar cada vez mais profundamente a questão de operação de tecnologia nesse segmento. E, com o passar do tempo, eu comecei a observar que existia alguns padrões, independente do segmento, tá? Porque, independente de ser hospital, restaurante, franquia, enfim, qualquer tipo de negócio que tivesse uma cozinha profissional, alguns padrões eram semelhantes, algumas coisas eram semelhantes. Então, uh, observando isso e com a experiência que eu tinha já da indústria, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, um método que mescla um pouco desse know-how que eu adquiri dentro do segmento de gastronomia com o know-how industrial. E isso, inclusive, me proporcionou aprender muito recentemente agora sobre cozinha 4.0, que é um tema que está aí no ar, né, que todo mundo vem falando, o futuro da gastronomia, provavelmente, e eu já estou bem inteirado, estudando já faz algum tempo esse tema, já visitei alguns lugares que já estão implementando esse tipo de tecnologia, mas hoje a ideia aqui não é falar sobre esse tema, é só para contar um pouquinho sobre esse meu background, sobre como eu entrei no segmento de gastronomia. E eu entrei no digital, vamos falar assim, né, para começar a trazer para vocês um pouco desse meu conhecimento para ajudar os seus negócios, porque eu vi que durante esse período que o mundo todo passou de pandemia, um dos setores mais prejudicados com tudo isso, com o lockdown, tudo que aconteceu, foi justamente o segmento de gastronomia. E como eu trabalho nesse segmento há muito tempo, eu resolvi tentar, de alguma maneira, ajudar. E uma dessas formas de ajudar é trazendo esse conteúdo que eu vou trazer hoje aqui e que eu já venho trazendo em outras plataformas. Então, inclusive, quem não me segue lá no Instagram, já vai lá no Smart Kitchen Academy, vai seguindo a gente, já tem alguns posts lá, porque é muito recente isso que eu estou fazendo. Inclusive, esse é o primeiro vídeo do YouTube que eu fiz.
e justamente porque, nesse tema que é precificação, porque quando eu comecei a tratar, a vir para as redes sociais, conversar com os empreendedores de gastronomia, eu percebi que essa era uma dor muito latente para todo mundo, de como precificar o produto da forma correta. Principalmente quem está começando nesse negócio. Quem está em casa, às vezes ainda não está com um negócio num ponto comercial, mesmo que seja uma dark kitchen, a gente também vai falar sobre o que é dark kitchen em outra aula, mas a ideia é trazer ferramentas, né, tanto de gestão de operação, para já ajudar você a melhorar a condição do seu negócio. E você não só sobreviver a esse período, mas também prosperar, ter um negócio um pouco mais lucrativo, com uma rentabilidade melhor, com um custo operacional mais baixo. Então, isso é o que a proposta que a gente vem trazendo com esses conteúdos que eu já postei no Instagram e agora eu vou começar a fazer aqui no YouTube. E também já fiz bastante no Clubhouse. Aqui no Clubhouse não fica gravado. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o tema da aula de hoje, que é precificação. Há um tempo atrás, eu fiz um post no Instagram sobre esse tema de precificação e depois eu disponibilizei através de um link uma planilha, que é uma ferramenta para facilitar as pessoas a fazerem ali, precificar o seu produto, colocando alguns valores, né, algumas coisas, algumas informações ali naquela planilha. E dentro dessa planilha, inclusive, eu coloquei um bônus para quem quisesse fazer o download dela, que era uma planilha que eu chamei de orçamento, mas na verdade já teve gente que chamou de mini DRE, já teve gente que chamou de planilha financeira, enfim, não importa o nome. O que importa é que essa planilha te ajuda a organizar e enxergar o seu negócio do ponto de vista financeiro. Então, você consegue enxergar teu lucro, você consegue enxergar teu valor agregado, margem de contribuição, você consegue enxergar ali quanto que você está tendo de resultado operacional e resultado líquido. Quem não sabe disso, depois eu vou ensinar. Não fica nervoso com esses termos, tá? Financeiros, para você que ainda é pequena, um micronegócio, uma startup. Isso tudo você vai aprender com o tempo, é só ficar aqui com a gente. Inclusive, já que eu toquei nesse assunto, aproveita para apertar o botão de se inscrever, porque toda vez que eu subir um vídeo aqui para esse canal, você vai ser notificado, você vai poder vir assistir aqui, ter acesso a esse conteúdo, a essa aula, que pode ajudar você e o seu negócio. Voltando aqui para o que eu falei lá, que eu postei no Instagram, um post sobre precificação e disponibilizei a planilha, depois que várias pessoas fizeram o download da planilha, começaram a aparecer muitas dúvidas. Então, essa aula de hoje, não só para te explicar o que é precificação, como que você precifica, qual é a base de precificação para você usar isso nos seus produtos, mas também eu vou te ensinar a usar aquela planilha. Eu vou abrir essa planilha aqui e te mostrar como é que utiliza ela, inclusive o bônus dela, mais ou menos ali, porque eu não quero que você se preocupe com isso agora, porque eu vou fazer uma aula específica sobre indicadores financeiros para você poder utilizar aí e gerenciar o seu negócio de uma maneira mais simples, mesmo que você não tenha sistema, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir a planilha aqui, já vou deixar ela aberta, e aí eu vou explicando para você como que é essa planilha e como que ela funciona. Vamos lá. Acho que agora vocês já estão enxergando aqui a planilha, né, de precificação. Bem, antes da gente começar a falar, o que é precificação? Precificar um produto é você determinar qual é o valor de venda dele. E a base para você fazer esse cálculo é o valor de venda é igual ao custo do produto mais a sua mão de obra direta, no caso, você produz, né? Isso. E detalhe, tá? Existem dois tipos de produto normalmente no negócio gastronômico. O produto de revenda. Qual que seria um produto de revenda, por exemplo, Fernando? Um refrigerante. Você compra e vende da mesma forma. Você não transforma ele. A não ser que você use o refrigerante para fazer uma redução, alguma coisa, aí ele entra como um custo de produto. Mas quando você
compra uma latinha de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante e vende essa latinha, o que acontece? Esse produto é uma revenda. Você comprou e revendeu, você não transformou ele em nada. Quando você utiliza esse produto, por exemplo, dentro de uma receita, esse produto passa a ser a sua matéria-prima. E aí ele vai compor o teu custo de uma outra maneira. Inclusive, o cálculo em cima dele vai mudar um pouco, porque você vai ter a incidência de mão de obra, coisa que você não tem quando você só revende, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é precificar? Precificar é você somar os seus custos, mais impostos, mais a tua margem, é igual ao preço de venda. Só que esse custo, ele está dividido, para quem fabrica algum produto, está dividido em duas coisas. Primeiro, o custo de material e segundo, o custo de mão de obra direta. O que é mão de obra direta? Para deixar bem claro, mão de obra direta é aquela mão de obra que você utiliza só na produção. Então, por exemplo, você tem 2 funcionários. Uma pessoa fica só na produção e outra pessoa fica só na parte de vendas, atendendo o cliente, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa que está na venda, atendendo o cliente, ela não é mão de obra direta. A pessoa que está na produção, sim, ela é mão de obra direta. Então, só a mão de obra dela vai entrar como custo do seu produto. Ah, mas a outra mão de obra, ela vai entrar numa outra caixinha. Eu costumo dizer que dentro da área financeira, você tem várias caixinhas para colocar custo, venda, receita, enfim, despesa. Você tem N caixinhas ali. E é importante você saber colocar cada coisa na caixinha certa, porque daí você organiza os seus indicadores da forma correta. Você enxerga eles no lugar certo. Porque senão você pode enxergar eles da forma errada, no lugar errado e tomar uma ação errada, tá? Então, mas vamos voltar aqui no básico do preço. Então, olhando aqui para a planilha, né, eu estou olhando aqui, espero que vocês também estejam olhando, eu não sei se está aparecendo para vocês, eu acredito que sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz um aqui, porque tem muita gente que começou também a me perguntar por que uma empresa, a margem era 48%, na outra era 30% e elas tinham o mesmo preço. E aí, uma das coisas existe um cálculo de margem pelo custo e cálculo de margem pela venda. Então, eu fiz aqui, ó, o mesmo produto A, para ficar fácil de entender. Então, vamos lá. Primeiro, o que são os materiais normalmente dentro da área de gastronomia, tá? São as matérias-primas, embalagem e insumos de produção. Coisas que você vai usar, mas não são coisas que você transforma. Por exemplo, o sal é um insumo de produção, porque você não transforma o sal em outra coisa. É diferente de você pegar um arroz cru e cozinhar. O sal, do jeito que ele entra, ele é utilizado, né, dentro da tua... Ele é uma matéria-prima, mas eu posso considerar ele insumo de produção. Ah, Fernando, mas eu não posso jogar tudo em matéria-prima? Pode, mas qual que é a diferença? Se você conseguir, né, não for difícil para você separar isso, você consegue controlar quanto que você está gastando desse tipo de insumo, de tempero, de sal e outras coisas. Enfim, dá para você dividir aqui em materiais que você realmente vai fazer uma transformação, que são as matérias-primas, e os insumos, que são materiais que você utiliza no teu processo produtivo, mas que você não transforma ele em nada. Enfim, voltando aqui, aí você tem embalagem, decorações, porque dependendo se você for uma confeitaria, você pode ter algumas decorações que você utiliza lá no produto, que não é embalagem, é decoração mesmo, e outras coisas que, eventualmente, dependendo do tipo de negócio, você vai precisar colocar aqui como um custo de produto, tá? Então, esse aqui é os custos. Aqui eu coloquei uma matéria-prima de R$40, uma embalagem de 2 e um insumo de produção de 3. Então, totalizando aqui os materiais, R$45. Depois, eu tenho aqui despesa de produção. Então, eu tenho mão de obra direta e despesa de fabricação. Mão de obra direta, aqui nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu calculei quanto custa uma hora de uma mão de obra X, né? Uma mão de obra direta de uma pessoa que trabalha na produção. Pode ser um funcionário, pode ser eu mesmo. Se eu trabalho na minha casa, quanto vale
o meu trabalho, quanto vale uma pessoa para fazer o que eu faço, quanto que é o salário. Por exemplo, o que eu faço, um auxiliar de cozinha, ou um cozinheiro, ou precisa de um chefe para fazer, então esse é o valor que eu vou considerar da minha mão de obra. Vamos supor que eu estou trabalhando em casa, tá? Vamos pegar o caso mais simples. Eu vou pegar esse valor, vou dividir quanto que dá isso por hora no mês, né? Considerando que eu vou trabalhar de acordo com a CLT, porque o teu funcionário vai trabalhar de acordo com a CLT. Então, se você, por exemplo, tiver algum problema que não puder estar na operação por algum motivo, você pode contratar alguém. Esse alguém vai ter um custo e ele vai trabalhar em horário padrão CLT. Então, você vai ter ali 220 horas por mês do trabalho, divididos ali durante os 22 ou 25, eu não me recordo agora exatamente como que é considerado contabilmente, dias no mês. Tá? São 44 horas semanais. Então, quando você pegar esse valor, você vai dividir o salário, mais os encargos desse salário, e jogar quanto que ele custa por hora. E aí, quando você for fazer essa despesa de mão de obra, você vai considerar quanto tempo que a pessoa que está fazendo aquele prato, aquele bolo, ou qualquer que seja o produto que você vai vender, quanto tempo você demora? Eu demoro 1 hora, o meu custo por hora é R$ 15, nesse caso aqui eu fiz como se fosse R$ 15, tá? Então, a minha mão de obra, dentro da minha operação, é de R$ 15 por hora. Então, eu vou colocar aqui, eu demoro 1 hora para fazer esse produto, então, R$ 15, tá? Despesa de fabricação, entra luva, touca, EPI, tudo que eu vou usar para produzir ali o produto. Um bico, por exemplo, de confeitaria, tem alguns bicos que eu acredito que sejam descartáveis, eu não sei, porque eu não sou especialista no processo de confeitaria, mas acredito que tenha muita coisa que seja descartável, que você usa naquele produto e depois joga fora. Então, esses itens também, essas ferramentas descartáveis, elas também vão entrar aqui em despesas de fabricação. Depois que você colocou aqui o valor, eu coloquei R$ 5, tá, gente? Pode estar acima, abaixo, aqui não importa se o valor está certo ou errado, é só para exemplificar. Então, você tem as mão de obra direta e as despesas de fabricação. Se isso aqui ficar muito chato para você calcular quanto que você gasta disso por dia, né, de EPI, de luva, de touca, enfim, você pode tirar essa caixinha, né, essa despesa dessa caixinha e jogar lá embaixo para a margem de contribuição. Por quê? Porque quando a gente fala de margem de contribuição, as contas são mensais. Então, eu não preciso ratear isso daqui dentro de um produto. Eu posso ter isso daqui pagando isso por mês, que é muito mais fácil para eu controlar e para eu pagar. A diferença é que a minha margem de contribuição aqui vai aumentar um pouquinho. Mas é possível para você que está começando. Agora, para você que já tem um negócio um pouco mais estruturado, eu não recomendo. Eu recomendo que você realmente rateie aqui, até para você ter um controle. Quando você rateia, você tem um controle da média de quantos teus funcionários estão gastando de EPI aqui. Então, porque não só os funcionários da produção, mas os funcionários, eventualmente, de outros setores que são fora da produção, também gastam EPI. Então, se você tem um pessoal que vai entrar na produção, mas que trabalha em vendas ou trabalha em outra área, ele vai precisar de EPI também. E aí, quando você faz essa conta no total e joga tudo isso só para a produção, a média do pessoal da produção que utilizou essas EPIs vai acabar ficando mais alta. Aí você vai ter a impressão de que o pessoal de produção está gastando muito EPI. E, na verdade, você está jogando só para o pessoal da produção a despesa total. Então, eu não gosto, quando você tem um pouco mais de funcionário, de estrutura, de jogar esse valor aqui na margem de contribuição. Eu prefiro ratear entre os dois, que aí eu consigo entender qual setor está gastando mais EPI e entender se está tendo muita ida, inclusive, do porquê que o pessoal que não é da produção está entrando tanto na produção, né? Enfim. Agora, qual que é a próxima parte aqui? São as deduções sobre vendas. E o que são deduções sobre vendas? As deduções sobre vendas é a soma dos impostos, mais as comissões e taxas que você paga e o transporte que você paga para o teu produto chegar no cliente. Então,
Se você observar aqui, ó, eu dividi os impostos, eu não sei, a maioria pode ser MEI, você pode ser simples, você pode ser lucro presumido ou lucro real, não importa. Eu coloquei aqui a maior parte, talvez no teu estado, principalmente acho que em Manaus, tem algum outro imposto que eu não coloquei aqui, né? Então, aqui eu tenho PIS, COFINS, ICMS, IRPJ, CSLL e IPI. Não sei se tem algum produto dentro da área de gastronomia que tenha IPI. Acredito que não, mas como eu não sei dizer se existe alguma coisa com IPI, eu acredito que não, mas está aqui. Todos os impostos, pelo menos a maior parte deles, está aqui. Então, você vai colocar aqui exatamente quais impostos que você paga. Então, eu coloquei em outros aqui, mas vamos supor que o teu ICMS, você só paga ICMS, por exemplo, ou que você tenha um imposto único, né? Que seja 3%. Vou diminuir aqui um pouquinho. 3%. Ok, então você vai colocar esse imposto. Se você já é uma empresa em lucro presumido, já tem um pouquinho mais de taxas de imposto, você vai colocar o PIS, o COFINS, ICMS, tudo isso aqui, e aí ele vai somar aqui a quantidade de imposto, tá? É importante que mesmo que você esteja em casa e informal, que você coloque uma taxa de imposto aqui, porque quando você for para a formalidade, você vai precisar pagar esse imposto. Então, já precifique, se acostume a trabalhar com essa tarifa, para precificar o seu produto. Porque se você não considera isso agora, no momento que você sair da sua residência, por exemplo, para montar um negócio mais profissional, o que vai acontecer? Talvez o preço que você imagina que você venda, na hora que você vai para fora de casa, você não vai ter esse preço, você não vai conseguir manter esse preço, porque senão ele não vai pagar a conta. Então, é importante, desde o começo, você já colocar, já saber como precificar isso correto, como se você tivesse com um negócio profissional mesmo, para que você, depois que sair de casa, não precise mudar o preço, não tenha surpresa, e você consiga, aí, eventualmente, pagar suas contas, né? Então, vamos lá. Depois que você escreveu aqui, colocou aqui a informação de qual imposto que você paga, ou pode colocar em outros aqui, um geral, você tem aqui as comissões de marketplace e cartão. Essa comissão de marketplace e cartão, aqui eu coloquei um iFood, como se você estivesse utilizando ele no modo full, né? Ele faz a venda e faz a entrega para você. Então, eu coloquei uma comissão aqui, não sei se é essa, tá, gente? Pode ser que seja menos, que seja mais, não importa, aqui é só para exemplificar, tá? Você tem ali o WhatsApp, você tem o app próprio, que você deve ter algum gateway de pagamento. E aqui como que a gente faz? Tá, Fernando, olha, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 18 no Rappi, 10 no Uber Eats, 5 no meu app e 3,5 no WhatsApp. Tarifa de Pix. Deixa eu até aumentar uma casa decimal aqui, para que a gente consiga enxergar o 3,5. Beleza. Você vê que ele está aparecendo 27 aqui, por quê? Porque você considera a maior porcentagem desses três aqui, num primeiro momento, para você precificar. Se você vende por todos esses, você pode pegar isso aqui também, somar e fazer uma média. O problema é que se você vender muito por esse aqui e a sua média ficar abaixo desse, você vai prejudicar o teu lucro no final. Então, é importante que, num primeiro momento, você considere o maior valor para precificar. E depois, é muito mais fácil você ir dando alguns descontos em outras plataformas, né? Que você tem uma taxa, uma comissão menor. Então, deixa eu apagar as outras aqui para não confundir. Vou deixar só essa daqui do iFood. E aqui no final é transporte que você paga para o cliente. Você está pagando para o teu cliente receber, tá? Então, por exemplo, Fernando, mas existe isso seu trabalho com iFood? Eventualmente, sim. Você pode ter um motoboy seu, faz algumas das suas entregas, que você vende no seu aplicativo,
E, eventualmente, se você tem algum problema com a entrega do iFood e você quer atender o seu cliente muito rápido, você pode pegar um motoboy próprio seu, que você já tem trabalhando para atender as suas vendas diretas, né? Não venda pelo aplicativo. E aí o motoboy vai acabar assumindo essa nova entrega para esse seu cliente, para que você não tenha problema com o cliente e depois você vai pedir o ressarcimento aí para o iFood, se foi problema de entrega dele. E aí, toda vez que você faz isso, você tem um custo que você paga aqui. Depois, se o iFood vai te repor ou não, ok, aí é uma outra coisa que você vai ter que correr atrás. O iFood ou qualquer outra, tá? Estou dando exemplo aqui de iFood, mas não quer dizer que nem que o iFood vai falhar e nem que ele não vai repor, enfim. Aqui é tudo exemplo, gente. E aí, ou se você não trabalha, a gente pode tirar aqui. Não trabalho, Fernando, com nenhum marketplace. Eu só tenho aqui o meu WhatsApp, a tarifa de cartão no meu WhatsApp é 5%. Ok, coloca lá 5%. Aqui, e o transporte sou eu que pago para todos os meus clientes e dá uma média de 5% aí do meu faturamento. Ok. Se 5% do faturamento bruto você está gastando com transporte para cliente, você põe 5% aqui. Se você passar de 5, acenda um sinal de alerta. Ou o teu ticket médio por entrega está muito baixo para você ter um valor alto aqui, tá? Ou você está pagando muito caro pelo frete, também pode ser uma opção, e aí você tem que mexer. Ou você faz o cliente pagar esse frete, né? Que aí você tem uma outra possibilidade, e aí você elimina esse custo, ou então você aumenta o ticket médio do teu produto, dizendo que você só dá entrega grátis a partir de um valor X de compra. Até valor X, a pessoa paga pelo frete, e a partir do valor Y, aí você banca o frete. E aí talvez esse valor aqui vai cair para o seu cliente, e também você força ele a comprar um ticket médio um pouco maior para valer a pena para o seu negócio. Eu não recomendo que você ultrapasse aqui de 5%, porque pode prejudicar o seu lucro no final. Bem, se a gente for acompanhar aqui, eu vou voltar os valores que estavam para igualar com o que está aqui do lado, tá, gente? Só para a gente comparar, senão vocês não vão entender depois. 27 aqui. E aqui 3. Opa, 3%. Pronto, igualando. Bem, o que acontece aqui? Eu coloquei 47% de margem de contribuição e aqui 30%. Você fala, Fernando, mas peraí, o custo aqui, né? Deixa eu até diminuir o zoom um pouquinho aqui, para a gente enxergar ela inteira. Maravilha. Opa, agora sim. Então, Fernando, mas como? Ó, R$ 45, tudo igual, todas as taxas iguais. Por que aqui está com 30, aqui está com 47 e o meu preço está o mesmo? Porque aqui eu fiz um cálculo considerando a margem sobre venda. O que é a margem sobre venda? Então, vamos lá. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e tirar esses 30%, eu vou ter esse valor aqui, ó, 57. Se eu pegar em cima do meu valor de custo aqui, né, pelo meu material, e for jogar essa margem aqui, vai dar o mesmo ganho, vai dar a mesma coisa. Então, se eu somar aqui os meus custos, esse custo, e jogar esse valor, vai me dar exatamente aquele mesmo valor, tá? Então, a margem de contribuição aqui para os dois vai ser os 57,64. Só que aqui eu estou calculando pela venda, ou seja, pelo 191. Aqui eu estou calculando pelo custo, que é aqui, ó, vamos lá, é o C7 mais o C13. Então, o que é essas duas células aqui? O custo de material mais as despesas de produção. É por esses dois aqui que eu estou calculando a margem de contribuição. Então, a margem, quando vem por aqui, pelo custo, ela é maior do que pela venda. Por quê? A soma do custo aqui é maior que o valor de venda.
Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, manda um comentário aqui que eu explico para você melhor, a gente troca uma ideia e eu deixo isso mais claro, tá? Mas, resumindo, o que é mais importante, não importa qual que você vai usar, tá? Aqui você vai sempre colocar seus materiais, aqui a sua própria mão de obra, se você trabalha em casa, ou a mão de obra dos funcionários que você tem que trabalham só na produção. Então, vai estar aqui por hora, nesse caso, e o tempo que você demora para fazer esse produto A, que pode ser aqui, sei lá, uma lasanha, pode ser uma pizza, pode ser um sushi, pode ser, enfim, N coisas aqui. Mas quanto tempo que você demora para fazer isso e quanto custa essa tua mão de obra? Se fosse outra pessoa fazendo e não você, quanto é que custa essa pessoa para fazer o que você faz hoje por hora? E aí, quantas horas você demora para fazer esse produto? E é isso que você vai colocar aqui. Acho que ficou claro. Aqui é o seu imposto, você vai determinar quais deles você tem, ou um valor só inteiro para o imposto que você paga aí na tua região, no teu estado. E aqui embaixo você tem a tarifa que você paga de comissões e taxa de cartão, dependendo do meio que você vai usar para vender, tá? Dependendo do seu canal de vendas. Aqui eu coloquei outros, porque podem ter outros canais de venda, né? Que não esses aqui. Por exemplo, aqui tem Instagram, e só que o Instagram, às vezes, ele pode jogar para o WhatsApp ou não, ou joga para um site, ou já joga num link de pagamento para a pessoa comprar direto do Instagram, e aí você pode colocar isso aqui também. Enfim, você que vai entender aí quais são as taxas que você paga, você vai inserir. O transporte, você colocou aqui. Agora, uma coisa que eu não falei. Como que você determina a sua margem de contribuição aqui? E aí é por isso que eu coloquei aqui para você uma planilha que eu chamei de orçamento. Esse é o bônus que eu falei para vocês aqui no começo dessa aula. Essa planilha aqui, olha como tem aqui, ó, mais de contribuição. O que é mais de contribuição? Aqui dentro, você vai ter os salários das pessoas que não trabalham na produção, aqui. O Prolabore, o que é o Prolabore? É o salário de quem é sócio ou dos sócios que trabalham no negócio, tá aqui o Prolabore. Você vai ter aluguel. Ah, Fernando, mas eu trabalho em casa, eu não tenho aluguel. Você pode, eventualmente, até não colocar aluguel no teu custo, mas eu te recomendo que coloque, porque se você não pôr, não considerar que você tem um aluguel, você pode pegar uma média de aluguel da sua região. Ó, Fernando, se eu for montar o meu negócio em casa, eu posso alugar uma garagem, posso... Tá, ok, não importa. Quanto custa isso na sua região? Porque, eventualmente, se hoje você trabalha em casa, você deve estar trabalhando com delivery, com entrega. As pessoas não vão entrar na sua casa para comer. Então, você não pode meio que se deslocar muito da região onde você está, porque senão aqueles clientes que você atende hoje, naquele raio que você atua, eles não vão estar presentes, né? Não vão continuar comprando de você, se você for para um raio muito distante de onde você está hoje. Então, você vai ter que acabar encontrando um lugar perto da tua região. E esse lugar perto da tua região, você deve ter uma noção de quanto custa. Você vai colocar ele aqui. Então, eu vou pegar aqui só a mais de contribuição e explicar para vocês entenderem de onde vem o número, tá? Então, o que você tem aqui, ó? Salário, que eu chamei de despesa administrativa, que é o que vai compor, ajudar a compor aqui a mais de contribuição. Então, somando tudo aqui, ó, eu tenho salários administrativos, né? Já com os encargos trabalhistas. Eu tenho despesas, que é material de escritório, higiene, ou qualquer outro material que eu utilizo, que não sejam aqueles materiais de produção que a gente falou. Eu tenho aluguel, Prolabore, que é o salário do sócio que trabalha na empresa. Eu tenho aqui, na parte de vendas, tá? Eu tenho o domínio, que eu tenho um custo dele por mês, né? Se eu tenho um site, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho, se eu faço publicação paga, né? Eu faço um anúncio do meu prato, do meu alimento, do meu negócio, e eu impulsiono esse anúncio nas redes sociais e na internet através de tráfego pago, de anúncio pago.
Então, eu vou colocar aqui o valor que eu gasto por mês. Fotos profissionais, se eu faço ou pago alguém para fazer a foto profissional, eu coloco esse custo aqui. Se você faz, não, né? Se você faz com o seu celular ou com sua máquina, você não vai ter esse custo. Mas, se você faz com algum fotógrafo profissional, é importante você colocar. Cartão de visitas, não sei se você tem, mas coloquei aqui como exemplo, tá? Tudo aqui é exemplo e você pode apagar algum nome aqui e colocar outra coisa. Sei lá, eu não tenho cartão de visitas, mas eu pago um aplicativo que me ajuda a automatizar o WhatsApp, por exemplo. Coloco o valor do aplicativo aqui. Então, e outros. Qualquer outra coisa que você tem que seja para venda, seja uma ferramenta para venda, um veículo para venda, né, que te ajuda a vender, você vai colocar esse custo aqui. Depois, você tem uns outros custos que a gente chama de custos fixos, tem os variáveis também, mas eu coloquei tudo aqui dentro de custo fixo. Então, tem contabilidade. Você, Fernanda, não tem contador porque eu sou MEI. Tá bom, não põe. Coloca, se você tem outro custo, coloca aqui. Energia, água, gás. Fernando, mas energia, água e gás não são custos da minha produção? Sim. Porém, se você for pegar isso aqui para ratear, você vai ficar maluco, porque é muito difícil para qualquer pessoa pegar a sua conta de gás e ratear isso por produto, porque você tem tempos diferentes, você pode ter algum produto, algum processo onde você muda a chama, por exemplo, se for um equipamento a gás, um fogão. Hora você está com chama alta, hora você está com chama baixa. Como é que você vai ratear exatamente o gás ali para cada item? Você não vai conseguir fazer essa conta de uma forma tão simples. Então, eu recomendo que você nem perca tempo com isso. Joga tudo aqui na margem de contribuição, você controla só o valor mensal cheio e você sabe se está gastando muito ou está gastando pouco, tá? Mesma coisa com energia e água. Gás, internet, você vai ter que ter internet. Hoje em dia não tem como você não ter internet no teu negócio. Telefone, e aí esse telefone não necessariamente precisa ser o fixo, tá? Pode ser o celular também. E aqui qualquer outra despesa que você tenha de custo fixo. Sei lá, se você paga, por exemplo, uma diarista para cada 15 dias, ela ir até a sua casa, ainda tem um negócio em casa, você paga para ela vir limpar não para limpar a sua casa, a sua área de produção. Então, nesse caso, você pode acrescentar esse valor aqui também, ou qualquer outra coisa. Sistema de gestão. Tem gente que tem, né, um RP, um NRP, tem gente que não tem. Então, frente de loja, você vai colocar aqui o valor que você paga para o sistema por mês. E aqui outros, que todas as outras despesas que não estão listadas aqui, mas que você tem, você pode jogar aqui em outros ou até listar, tá? Somando tudo isso aqui, me deu 10 mil reais, por exemplo, tá? Com esses 10 mil reais aqui, se eu for pensar em relação ao meu faturamento aqui, esses 10 mil reais em cima do meu faturamento vão significar em torno de... É que aqui o faturamento está bem alto, mas vão significar em torno de... Vamos ver aqui, ó. Vou calcular rapidinho aqui. Eu não fiz essa conta. 6,9%. Então, se a minha margem de contribuição aqui, em cima do meu preço de venda, né, do meu faturamento bruto, está em 6,9%, eu posso colocar lá naquela outra planilha aqui 6,9%. É óbvio que aquele valor está errado, tá, gente? Porque ali não é um valor que eu peguei de lugar nenhum, foram valores que eu fui chutando ali. Então, aqui seria, né, 6, sobre vendas, desculpa, é desse lado aqui, 6,9%. É isso. Então, para você calcular a tua margem de contribuição, você tem que saber todas as tuas despesas, quanto elas custam e quanto você precisa vender, qual é o teu faturamento, né, ou a média de faturamento que você já tem hoje, ou se você não tem, está abrindo negócio, quanto você vai faturar, sua perspectiva de faturar, e aí você joga todas essas despesas ou a previsão de despesas aqui, para você poder entender se esse número aqui, né, de faturamento contra o material, custo de mão de obra e
todas essas outras despesas que estão dentro da margem de contribuição, se você pagando tudo isso, você ainda tem aqui no final, ó, lucro, que é o mais importante. Mas essa planilha aqui, gente, nem se incomodem com ela agora no momento, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Hoje a ideia era explicar aqui só essa planilha de precificação, para que você saiba utilizar. Ah, Fernando, mas eu não sei jogar essas despesas aqui, eu não tenho esses números, não está controlado. Ok, joga um número que para você faz sentido aqui. Quando você não tem um número, você acaba tendo que utilizar algum valor. O que você pode fazer? Observa os concorrentes que você tem de todos os níveis. Eu sei que, por exemplo, tá? Vamos supor que você é uma hamburgueria, faz hambúrguer na sua casa. Existem hamburguerias de todos os padrões. Uma hamburgueria muito mais simples, com os ingredientes mais simples, até uma hamburgueria premium, que só usa ingrediente nobre, um pão muito top, um blend de carne muito top. Então, você tem esses extremos. E você tem alguns que estão ali no meio. Qual é dessas categorias que você está, o seu produto está na sua ótica? E veja qual é o preço de venda. Quando você vê o preço de venda que esse mercado atua, né, que esse modelo de produto atua no mercado, qual é o valor de mercado dele, você pode jogar aqui um valor de margem de contribuição e ver se ele bate com mais ou menos a média de mercado. Isso é uma prática para você fazer somente no primeiro mês. Por quê? Porque você vai acompanhar o teu resultado depois no final do mês. Se com esse valor, vendendo aquele número X, você vai conseguir, né, pagar todas as contas que a gente já falou que você tem aqui dentro da margem de contribuição. E quando você paga tudo isso, tem que sobrar um valor aqui, que é o que a gente chama de resultado operacional bruto ou lucro bruto. E se você não tem nenhum empréstimo para pagar e nenhum investimento, máquina que você comprou para deduzir mais um tanto desse valor, o teu lucro já vai direto aqui para o resultado final, que vai ser esse valor. E nesse caso específico aqui, está dando essa margem de lucro aqui, mas provavelmente os valores que estão aqui estão errados, tá? Não está certo. A margem de contribuição não costuma ser tão baixa. Então, aqui foi só para exemplificar. Gente, se alguma coisa não ficou clara, deixa eu sair da tela aqui. Bem, se alguma coisa não ficou clara nesse vídeo, podem colocar aqui nos comentários que eu faço questão de explicar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, muito obrigado quem acompanhou esse vídeo até o final. Quem quiser acompanhar as próximas aulas, clica aqui no botão de se inscrever, e você vai ser notificado pelo próprio YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, e assim você não perde nenhuma informação que talvez vá ajudar o seu negócio.